O livro de Josué, ele é o sexto livro da Bíblia hebraica e ele marca o início dos textos que contam a história do povo de Israel. Essa obra ela tem um papel fundamental ao narrar a jornada emocionante dos israelitas rumo à terra prometida sob a liderança de Josué, que sucedeu Moisés. A história ela é contada sobre uma perspectiva muito importante da Bíblia, porque marca a promessa que Deus fez para Abraão, prometendo para ele descendentes que herdariam a terra de Canaã. Esse livro ele pode ser facilmente dividido em três partes principais. Primeiro seria a conquista da terra. Segundo, a divisão territorial entre as tribos e terceiro, a renovação da aliança com Deus. A tradição ela indica que seria Josué o autor da obra, em uma perspectiva que é apoiada tanto pela tradição judaica quanto pela tradição cristã. Embora alguns estudiosos modernos acreditem que existiriam escritores anônimos, né, que viveram entre os séculos sexto e quinto antes de Cristo, e eles poderiam ter contribuído na elaboração desse texto. Josué, ele atua como uma ponte entre aqueles 5 livros do Pentateuco que nós já falamos, e a continuação da história do povo de Israel. Essa narrativa, ela retrata a transição dos israelitas de uma vida que era assim, nômade no deserto, para uma estabilidade, né, para uma nova terra. E essa mudança, ela apresenta diversos desafios, né, relacionados a questões militares, políticas e também espirituais. Josué, como um líder corajoso, leal, ele orienta o seu povo sempre obedecendo a Deus, né, refletindo a importância de você seguir a vontade divina. E logo no início do livro, a gente vê uma transição de liderança com a morte de Moisés e o chamado de Deus para Josué. A mensagem é bem clara. Deus ele encoraja Josué a ser forte, a ser corajoso, prometendo sempre a sua presença constante, assim como ele fez com Moisés. E a instrução recebida é que ele tinha que seguir rigorosamente as leis e tinha que confiar em Deus. E assim ele iria garantir a vitória e a prosperidade do seu povo. Entre os momentos assim marcantes da narrativa, a gente encontra a conquista de Jericó. Ao invés de ser uma batalha convencional, os israelitas eles seguem um plano divino, marchando em volta da cidade durante 7 dias com a Arca da Aliança na frente. No sétimo dia, com som de trombetas, os muros caem, mostrando que a verdadeira vitória é fruto da fé e da obediência a Deus, e não apenas da força militar. Entretanto, nem sempre as vitórias elas foram garantidas. Após conquistar Jericó, os israelitas eles enfrentam um revés em Ai, causando que foi causado por um pecado de um homem que era chamado de Acã. Ele desrespeitou as ordens de Deus. E essa situação ela ilustra uma lição muito importante. O sucesso militar ele estava diretamente ligado com a fidelidade, a aliança com Deus. Depois que eles corrigem esse erro de transgressão, Josué conquista Ai, né, reforçando a mensagem de que obediência traz bênção. E um episódio muito interessante envolve os gibeonitas, que eles eram muito astutos, eles enganam Josué e garantem a sua proteção. Josué, sem consultar a Deus, ele firma um acordo com eles. Embora Deus mais tarde aceite essa falha, isso destaca a necessidade de você buscar sempre a orientação divina. Né? Os gibeonitas, eles se tornam servos de Israel, retratando a complexidade entre conquistas e convivência pacífica. O livro ele narra diversas vitórias, incluindo a derrota de reis cananeus, onde até o sol e a lua pararam a pedido de Josué, para que a vitória se concretizasse. Isso evidencia a soberania de Deus e a sua disposição em agir em favor do seu povo. Após as conquistas, as terras elas são divididas entre as tribos, conforme as diretrizes dadas a Moisés. Cada tribo vai receber uma porção específica, enquanto que a tribo de Levi, né, por sua função sacerdotal, não recebe cidades. E essa divisão ela reforça a identidade nacional e a ordem entre o povo. Josué, no final da sua vida, ele convoca o povo e lembra da fidelidade de Deus, advertindo ao povo, né, para que eles não fossem idólatras, para que eles sempre tivessem vontade de servir. E essa é uma chamada à responsabilidade pessoal na fé. Josué morreu, segundo a Bíblia, com 110 anos, e a sua morte assinala o fim de uma era,
sobre um líder divino, né, abrindo caminho para o período dos juízes. A narrativa de Josué nos provoca muitas reflexões sobre as promessas, sobre o senso coletivo, responsabilidade, necessidade de você fazer constantes escolhas na vida. O livro nos ensina que, mais do que batalhas, a verdadeira pergunta é a quem a gente decide servir.